Faca boa e segura é faca afiada. Você sabe como deixar a sua faca pronta para usar? No vídeo de hoje a gente vai falar dos cuidados que precisa ter com a sua faca e mostrar também para que serve cada uma delas. Eu sou a Maristato e esse é o canal Livre de Receitas. Independente da faca que você tenha aí na sua casa, o importante é a gente aprender a amolar a faca para ela sempre estar pronta para você usar e de forma mais segura. Bem-vindo ao Livre de Receitas, o seu canal de gastronomia que te mostra a técnica por trás da receita. As facas profissionais e as facas que a gente usa em casa no dia a dia têm algumas diferenças. A faca profissional ela precisa ser feita de um material mais robusto, que vai aguentar aquela pegada mais forte que a gente tem no restaurante. Outro detalhe legal também é que elas são inteiriças, não tem uma separação do cabo e da lâmina. Quando a gente tem materiais diferentes, a gente precisa prestar um pouco atenção no material do cabo. Facas com cabos de madeira, por exemplo, elas não podem ser utilizadas numa cozinha profissional, porque a madeira é uma fonte de contaminação. Mesma coisa acontece se a gente trabalha com cabos feitos de ossos não tratados. As facas caseiras, ela já é de um material mais macio, digamos assim. O aço é diferente, então ela vai perder o fio mais rápido, o que vai te dar um pouquinho mais de trabalho na manutenção. Elas normalmente são mais leves, o que para muita gente é um problema. Eu, por exemplo, gosto de facas com cabo mais pesado, o que me ajuda nesse balanço, nesse jogo, o que facilita até a ergonomia depois. Uma dica que eu dou para você é calma. Não queira já chegar e comprar a faca mais cara que você encontrar na loja. Pega uma faca mais barata, aprende a cuidar dela, qual que é a manutenção correta, para assim depois você investir numa faca de melhor qualidade. Existe uma infinidade de modelos de faca. Você na sua casa é importante ter duas pelo menos, que é a faca do chefe, que é a mais versátil, que a gente consegue fazer praticamente tudo na cozinha, e a faca de legumes, que é quando a gente trabalha com porções menores ou quando a gente vai descascar alguma coisa. Mas isso não significa que não é legal a gente ter outras facas e entender para que cada uma delas serve. A faca de serra, que é a famosa faca do pão, ela é boa quando a gente tem algo com uma casca mais dura por fora e um miolo bem macio, como um tomate bem maduro, por exemplo. Essas duas facas têm um formato mais diferente, porque elas são mais características da cozinha oriental. O que é legal dessa daqui é que ela tem essas ranhuras, que faz, por exemplo, a batata não grudar na hora do corte. As facas flexíveis são as facas de desossa. Ela precisa dessa flexibilidade justamente para você não ter muita perda de carne grudada no osso. As facas menores a gente utiliza quando a gente precisa tornear algum vegetal, cortes mais precisos ou para descascar alguma coisa. A mais comum a gente conhece como a faca de legumes. O primeiro passo para a manutenção da nossa faca é trabalhar com a pedra de afiar. Já deixei ela de molho, porque ela precisa estar bem úmida quando a gente for trabalhar. Existe uma grande variedade de tipos de pedras. As pedras vêm com uma indicação numérica. Quanto maior o número, mais fina ela vai ser. É ideal para a gente fazer o acabamento. Quanto menor o número da sua pedra de afiar, isso significa que ela é mais rústica, mais áspera. E isso vai fazer com que a sua lâmina seja desgastada de uma forma muito mais rápida. É fundamental a gente trabalhar com segurança, então a gente tem que travar a nossa pedra. Essa aqui, por exemplo, já veio com apoio. Se você não tiver, coloca em cima de um papel molhado ou algum pano para te dar essa travada aqui. Sempre verifica se ela está bem presa antes de você iniciar. Mantenha uma travessa, um bowl com água que você de vez em quando vai ficar precisando molhar a sua pedra durante o processo. Alguns detalhes são fundamentais quando a gente for amolar a nossa faca na pedra, tá? Primeira coisa, posição. A gente precisa achar uma posição que a lâmina passe por inteiro na sua pedra. Outra coisa é a angulação. Eu não posso passar ela totalmente reta, encostando, né, a lâmina toda na pedra. Eu preciso de uma leve angulação. Mais ou menos o ângulo de 22 graus.
tá? Então ela não é muito para cima, nem totalmente encostada. Para facilitar, para entender o que a gente está querendo alcançar, a gente vai trabalhar com o fio da faca, que é a lâmina inteira da faca. Agora vamos imaginar, quando ela está bem afiada, ela é como se fosse assim, as duas mãos bem juntinhas formando esse fio. Conforme a gente vai utilizando, ele vai gastando e ficando mais plano, mais largo, entre aspas, aqui o fio da faca. Então a gente vai passar na pedra para ir desbastando e voltando a formar. Então a gente vai passar de um lado, vai passar do outro e vai fazendo esse trabalho até ele voltar a ser esse fio bem fininho, que é quando a nossa faca está bem afiada. Então vamos começar. Jogar um pouquinho de água aqui em cima, lembrando que ela já ficou de molho para absorver e ela está úmida. E aí a gente tem que tomar o cuidado de passar a lâmina por inteiro aqui na pedra. Não é força, é repetição de movimento. Não adianta você querer passar com muita força achando que vai fazer mais rápido esse serviço. Não, você vai até danificar a sua faca desse jeito. Então a gente passa de um lado, vira e volta. Se para você tá mais difícil, então a gente pode passar 10 vezes de um lado. A gente vira e passa de novo depois do outro lado. Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai passar o dedo por toda a nossa lâmina com cuidado. Quanto mais áspera for a sensação, ou seja, mais o fio da nossa faca tá prendendo, travando a nossa digital, significa que ela tá ficando mais afiada. E se em algum lugar eu sentir que tá diferente, tá passando mais rápido, é sinal que eu não tô trabalhando da forma correta. Muitas vezes acontece da gente amolar a nossa faca e uma parte a gente acabar fazendo um pouquinho mais de pressão na ponta, por exemplo. E aí ela vai ficar diferente do resto dela. A pressão que a gente trabalha aqui na pedra tem que ser uniforme em todo o movimento. Depois que eu trabalhar na numeração menor, que é a mais áspera, a gente vai trabalhar do outro lado e repetir esse processo. Porque agora a gente vai trabalhar para ir começar a dar o acabamento. Passo de novo. Cuidado com o movimento, lembra da angulação e a mesma pressão em todo o movimento. Vou repetindo esse processo e vai dando aquela verificada na evolução que você está tendo. Não tem uma quantidade fixa de vezes que você precisa passar a sua faca na pedra de afiar. Isso vai depender muito de como ela está. Mas, gente, também não adianta querer passar 5 vezes só, tá? Então a gente vai ter um pouquinho de paciência e vai trabalhando e vai sentindo. Tem até um professor meu na faculdade que falava, no mínimo 100. Se ela já estiver afiada, ela vai melhorar. Se ela estava muito ruim no começo, ela vai ficar afiada no final. Já terminei de trabalhar a minha faca na pedra, já tô sentindo que ela tá bem áspera, ou seja, quando a gente passa o dedo assim, ela tem uma resistência quando eu passo o dedo por causa da digital. A gente vai trabalhar agora com a chaira. Vou organizar aqui para ficar mais fácil. Existe basicamente 3 tipos de chaira. A gente tem a chaira diamantada, que é essa aqui que eu tô mostrando para vocês. A gente também tem a chaira estriada e a chaira lisa. A função da chaira é manter o fio. O fio a gente fez agora na pedra. Agora a gente vai dar o acabamento e no dia a dia na cozinha a gente sempre vai trabalhar com a chaira do lado, pra gente não ir perdendo esse fio com tanta facilidade. Quando a gente começou a trabalhar com a pedra, lembra, nossa faca tava assim, foi formando o fio novamente. Agora, a chaira, ela não vai desbastar a nossa lâmina. Então ela não vai comer, digamos assim, a nossa lâmina. Ela só vai alinhar agora o nosso fio. Então imagina que ela já tá toda meio, essa pontinha pode estar um pouquinho tortinha, ela vai deixar ela bem reta agora. Precisamos sempre trabalhar de forma segura. Eu, por costume, sempre gosto de trabalhar da seguinte forma. Sou destra, então a faca fica na minha mão dominante e vou segurar a chaira. Novamente, eu preciso passar a lâmina por inteiro.
tá? Então eu vou passar de um lado, vou passar do outro. Se eu tô com o fio da minha faca, digamos, movimentando para fora, eu vou fazer isso numa bancada ou num lugar que não tem passagem de pessoas. Se for mais cômodo para você, você pode fazer o movimento ao contrário e vir com o fio para dentro, tá? Mas aí você tem que prestar bastante atenção no que você está fazendo para não correr o risco da faca acabar escapando por uma distração e você acabar se machucando, tá? Então, passo algumas vezes e vou trabalhando para a gente alinhar agora o nosso fio. Você vai perceber que ele vai ficar uma textura um pouco diferente. Quando eu falo essa textura, gente, essa parte mais áspera, faz o teste aí na sua casa e escreve aqui nos comentários se você não percebeu a diferença conforme a gente vai cuidando da manutenção da nossa faca. Para finalizar, a gente vai usar uma rolha. A rolha, ela vai entrar no lugar daquela, sabe aquela imagem que a gente tem dos barbeiros antigos, quando eles trabalhavam com a navalha e passavam numa tira de couro? Era para dar aquele acabamento final, tá? Então, qualquer partícula que tiver, se tiver ainda alguma parte mais áspera, não tão lisinha, perfeita, quando a gente passar na rolha, ela vai sumir com isso. Então, a gente vai com cuidado passar. Tá vendo que eu passei aqui e ficou esse risquinho? Todo esse risquinho é essa partícula, esse material que foi soltando conforme a gente foi trabalhando com a nossa lâmina. Então a gente vai passar aqui para dar esse acabamento e ela ficar perfeita pra gente utilizar. Se você é como eu e detesta uma faca cega, esse vídeo é fundamental pra gente trabalhar com segurança, praticidade e principalmente muito mais rapidez na cozinha. Não se esquece de se inscrever no canal, aciona o sininho, curte e compartilha com aquele seu amigo que vive cortando o dedo porque as facas dele são mais cegas do que tudo. No vídeo de hoje a gente viu como fazer a manutenção das suas facas, desde passar pela pedra de afiar, pela chaira e fazer o acabamento. Eu sou a Mari Sato e esse é o canal Livre de Receitas, o seu canal gastronômico que te mostra a técnica por trás da receita. Até o próximo vídeo. Tchau! Me siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar de facas. Como... Vou falar de faca... A gente vai falar de como cuidar delas. Como deixar a sua faca afiada, pronta pra... Tá, não, eu falando. No vídeo de hoje a gente vai falar de como... Essas duas facas têm um formato mais diferente, porque elas não são tão características. Não tem uma quantidade fixa de vezes que você precisa passar a sua faca. Não tem uma quantidade fixa de vezes que você precisa passar a sua faca na... Oxi! Continua.